Bom dia aos nossos irmãos e amigos. Hoje é domingo, dia de escola dominical. Mais um domingo e nós estamos distantes do templo, né? Espero que durante essa semana nós tenhamos algum posicionamento para o retorno, de alguma forma. Às quartas-feiras nós temos nos reunido num grupo bastante pequeno, como eu já falei algumas outras vezes, tomando todos os cuidados necessários. Eu oro e peço a Deus que muito em breve, no domingo, possamos estar reunidos novamente. Hoje nós queremos fazer um estudo no Evangelho de João, capítulo 6, e nós vamos tomar algum tempo com esse estudo. Tem bastante assunto, e se necessário for, a gente vai dividir ele em algumas partes e continuar num outro momento. Tá? Evangelho de João, capítulo 6, versículos 68 e 69, mas nós vamos usar diversos outros versículos dentro desse capítulo para auxiliar a nossa compreensão daquilo que está sendo ensinado aqui. Capítulo 6, então, de João, versículos 68 67, 68 e 69. Eu peço a você que hoje, sendo domingo, mesmo que o tema seja bastante profundo e mesmo que o tempo seja um pouco maior, se dedique a estudar. Assista a devocional no momento que você esteja mais tranquilo, mas não deixe de estudar a palavra do Senhor, mesmo porque hoje é um dia que deve ser separado para adorar a Deus. Você pode fazer as suas demais atividades, mas o foco, o centro da sua vida nesse dia é aprender de Deus, dedicar um bom tempo à sua devocional e estar na presença do Senhor. João 6, 67, 68 e 69. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és Santo de Deus. Tu és o Santo de Deus. Muito bem, vamos orar? Amado Deus, ilumina coração e mente, para podermos compreender, entender e viver de acordo com aquilo que o Senhor ensina, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vivemos nesse tempo moderno uma realidade bastante interessante. As pessoas hoje têm a sua fama, a sua credibilidade, muitas vezes, medida pela quantidade de seguidores. Os influenciadores, chamados assim, e não há aqui nenhum juízo de valor, não estamos aqui para criticar, dizer isso, aquilo, outro. É apenas uma exposição daquilo que o que está acontecendo. As pessoas têm ali a sua fama, a sua notoriedade medida pela quantidade de pessoas que seguem interessadas naquilo que elas querem falar, naquilo que supostamente elas têm para transmitir para as pessoas. E é interessante porque existe uma busca ávida por essa quantidade de seguidores. Tem que aumentar o número de seguidores. A pessoa é famosa e em seguida já diz porque ela tem tantos milhões de seguidores nas suas redes sociais. Essa é a realidade. Não há o que dizer a respeito disso para o bem ou para o mal, né? Mas nós estamos lendo o Evangelho de João e vendo uma coisa muito interessante em Jesus. Jesus não tinha essa preocupação. Jesus não corria atrás avidamente de um número enorme de seguidores. Hoje a gente vê isso até mesmo no cristianismo. Igrejas ditas com evidência, igrejas com notoriedade, são aquelas igrejas com um afluxo muito grande de pessoas, aquela igreja que tem uma membresia bastante significativa, né? Essas igrejas são aquelas que são consideradas
relevantes na sociedade. Será que é isso mesmo? Será que deve ser essa a preocupação principal do crente? Então vamos estudar algumas coisas aqui no Evangelho de João, né? Nós lemos aqui Jesus fazendo uma pergunta aos seus discípulos, né? Por que dessa pergunta? Por que Jesus chegou a esse momento de perguntar aos seus discípulos: vocês também querem retirar-se? Jesus havia realizado um milagre muito importante para a vida do povo. Se você voltar no capítulo 6, logo no seu início, vai falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, através do seu poder, do seu amor, da sua misericórdia, proveu algo que era necessário para aquele momento ali, o alimento físico. Mas Jesus, vendo que a grande multidão ia até ele e o procurava e o buscava tão somente por aquilo que poderiam aproveitar, pelo alimento físico, ele diz o seguinte no capítulo 6, versículo 26. Por isso que eu disse, a gente vai usar vários outros versículos dentro desse capítulo aqui. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus está colocando ali uma realidade na vida do povo. Está dizendo, ó, vocês estão vindo atrás de mim porque vocês se fartaram de pão. A partir de então, e é necessário que você, no seu momento devocional, leia todo o capítulo, vá anotando, vá sublinhando as suas dúvidas, as suas preocupações com relação ao texto, para que a gente possa trabalhar junto. Ele vai dizer aqui no versículo 29, por exemplo, respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Anote essa palavra enviado, essa palavra que mostra que Jesus foi enviado por Deus. Ele está dizendo o seguinte, que mais importante do que aquilo que alimentou o povo ali, o pão e o peixe, era crer em Jesus. Era acreditar em Jesus. Mas acreditar no que, afinal de contas? Haviam naquela época muitos pregadores itinerantes. Acreditar em que? Jesus vai falar aqui no versículo 35 do capítulo 6. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. A partir daí, Jesus começa a falar que aquele povo deveria crer naquilo que ele ensinava e ter um relacionamento com o próprio Jesus Cristo. Dentro do contexto, ele vai mostrar, ele vai relembrar que no deserto o povo se alimentou do maná, mas morreram. Ele, Jesus, era o pão da vida, que dá a vida eterna. Era isso que Jesus está ensinando aqui. Mas Jesus vai usar expressões aqui mais fortes ainda. No versículo 51 do capítulo 6, ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E o texto, versículo 52, diz: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? A expressão aqui é quase que de luta mesmo, estavam lutando entre eles. O problema aqui não é que os judeus estavam achando que Jesus estava falando sobre canibalismo, não é isso. Jesus estava se colocando como de fato é, superior à lei e superior a Moisés. Você pode ler a carta aos Hebreus e você vai ver que a carta aos Hebreus, ela vai mostrar sempre Jesus como superior ao sumo sacerdote do Antigo Testamento, superior até Moisés, superior à lei, superior aos sacrifícios.
Os judeus estavam escandalizados com isso que Jesus está falando. Tanto que eles dizem o seguinte, olha no capítulo 6, versículo 42, e diziam, não é este Jesus, o filho de José? Note bem, não é Jesus o filho de Deus, não é Jesus o Messias, não é Jesus o Salvador, é Jesus o filho de José. Acaso não lhe conhecemos o pai e mãe? Como, pois, agora diz descido do céu? Era isso que escandalizava os judeus que estavam ouvindo Jesus, que foram na expectativa, talvez ali, de ganhar mais uma porçãozinha de pão e de peixe. Como pode? A gente conhece, a gente viu esse menino crescendo, trabalhando com o pai dele, eu estou parafraseando, lógico, né? E agora ele vai dizer que desceu do céu. Isso escandalizou os judeus, aquela visão limitada a respeito de Jesus. Escândalo tal que o versículo 60 vai dizer assim para nós: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido estas palavras, disseram, duro esse discurso, quem o pode ouvir? Discípulo é o seguidor, aquele aluno. Eles ouvindo isso, ouvindo que Jesus fala, eu fui enviado para que vocês tenham vida, eles começam a se dispersar. Quando eles notam que Jesus está se colocando acima da lei de Moisés, acima do próprio Moisés, eles começam a se dispersar, murmurando, não falando diretamente com Jesus, mas falando entre eles sobre isso. Aquela sensação de que não dá para continuar seguindo esse Jesus. E eles começam a se dispersar. No versículo 66, vai dizer assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. A expressão abandonar e não andar com ele voltaram atrás e pararam de ficar à volta de Jesus, que é aquilo que o discípulo fazia, sentar e ouvir Jesus Cristo. Muito bem, esse é o contexto imediato que nos leva então à pergunta que Jesus faz aos 12. Não se sabe se no meio da multidão ou não se sabe se no momento mais retirado. Jesus pergunta a eles, vocês querem retirar também? A maneira como a frase é escrita na língua grega mostra que Jesus não estava desesperado. Ao ver as multidões ali que iam embora, abandonando ali, deixando de seguir Jesus, Jesus não denota nenhum desespero com a situação. Tanto que a pergunta, na forma como ela foi escrita, ela espera uma só resposta, que é não. Vocês também querem ir embora? Jesus sabia que a resposta seria não. E Pedro, no versículo 66, responde, né? Pedro, com a sua simplicidade, da maneira direta que ele sempre se expressava, ele falava por todos então. Senhor, para quem iremos? Quem é o caminho? Quem nos mostrará o caminho senão o Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. E palavras da vida eterna aqui, palavras aqui é dito, ensino. Ou seja, aquilo que Jesus ensinava, dizia a respeito não só as coisas terrenas, do momento, imediatistas, mas sobre vida eterna, sobre eternidade. Essa era a importância daquilo que Jesus estava ensinando para aqueles homens. Por isso que Jesus diz, vocês precisam ter um compromisso comigo. Não apenas vir atrás de pão e peixe, mas alimentar-se de mim. Jesus não está dizendo em momento algum, claro e evidente, sobre comer literalmente a sua carne ou beber literalmente o seu sangue. Não, mas aprender dele a respeito da eternidade. Palavras, só tu tens palavras de vida eterna. E ele vai encerrar então, versículo 69, nós temos crido, ou seja, nós temos conhecido e permanecido nesta verdade. Tu és o Santo de Deus. Santo de Deus aqui tem a ver com
o ser enviado. Lembra que eu falei no começo? Preste atenção nessa palavra. Jesus foi enviado por Deus. Pedro reconhece isso. Que Deus enviou o seu Filho. No capítulo 3, versículo 16, João vai dizer isso, que Deus amou o mundo a ponto de enviar o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que seguir Jesus? Porque Jesus fala de vida eterna. Hoje aprendemos aquilo que Jesus ensina através da sua palavra. Palavra de vida eterna, a palavra que está na Bíblia. Muito bem. Como podemos aplicar isso para nós hoje? Nessa época de avidez por seguidores. Muitas pessoas procuram Jesus para resolver as suas questões imediatas. Eu preciso de Jesus porque eu preciso de emprego, eu preciso de Jesus porque eu preciso de cura, eu preciso de Jesus porque eu preciso de alguma coisa imediata que seja resolvida. E pessoas vão para a igreja e saem da igreja pelo mesmo motivo. Aí eu quero ver o que a Bíblia vai falar para mim a respeito do emprego X ou Y. O que a Bíblia vai falar para mim, o que as páginas, o que tem algum versículo que diga a respeito se eu vou casar ou deixar de casar. Nós temos que ir a Jesus, crendo e permanecendo nessa crença. Jesus tem vida eterna para nós. Alimentar-se de Jesus é aprender de Jesus a respeito de vida eterna. Jesus não se preocupou se os seguidores estavam indo embora. Ele vai dizer aqui no versículo 66, contudo há descrentes entre vós. Ele vai dizer o seguinte, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Se nós estamos hoje vivendo um cristianismo, uma religião, se estamos seguindo uma igreja, se estamos indo atrás de algum movimento, apenas por aquilo que estamos vendo agora, apenas pelas necessidades imediatas, é preciso cuidado com isso. É preciso pensar que Jesus tem vida eterna para nós. Esse mundo imediatista que nós estamos inseridos nele, contamina a igreja também. Às vezes as pessoas dizem, eu não vou na igreja por causa de uma pessoa, de outra ou de outra pessoa. Isso, na verdade, denota um tom de arrogância. Quando eu digo, eu não vou naquela igreja porque eu sou melhor do que aquela pessoa. Quantas expressões a gente ouviu sobre isso? Ah, aquela igreja, naquela igreja as pessoas pecam mais do que eu. O que nós vemos aqui é que Jesus tem vida eterna, não é o pastor que tem vida eterna. Não é o missionário, não é os chamados apóstolos, né? Não são eles que têm vida eterna. Jesus, as palavras de Jesus, o ensino de Jesus é sobre vida eterna. Então, quando formos à igreja, vamos atrás de nos alimentar do ensino, da palavra de Jesus, de viver com Jesus, de ter intimidade com Jesus Cristo. É isso que é o importante. Isso você pode ter no templo, isso você pode ter ali no prédio, mas isso você pode, deve ter na sua casa também, alimentar-se de Jesus Cristo. Foi a resposta de Pedro. Jesus não esperava uma outra resposta, Jesus sabia disso. Jesus também sabia que dentre eles havia Judas Iscariotes, mas Jesus conhecia o coração dos seus discípulos, conhecia o coração daqueles homens que o seguiam. Jesus conhece o seu coração também. Por que você está seguindo Jesus?
Por que você diz que está seguindo Jesus? É bom analisar os motivos, porque talvez esses motivos também sejam a causa de deixar de seguir Jesus Cristo. Jesus supre as nossas necessidades, Jesus conhece tudo aquilo que nós precisamos. Mas precisamos compreender e entender que Jesus veio para nos salvar e dar vida eterna. Aqueles homens foram embora, acharam duro o discurso de Jesus, quem é que podia ouvir? Como diz aqui o versículo 60. Mas aqueles que ficaram com Jesus, foi aqueles que o Pai trouxe. Aqueles que compreenderam e entenderam a mensagem de Jesus Cristo. Que nesse domingo nós possamos refletir sobre isso. O que nos leva a seguir Jesus Cristo? Você está indo até Jesus pelas palavras que ele ensina? Você está deixando de seguir Jesus porque você apontou aqui, ali, acolá alguém que não lhe agradou? É preciso hoje voltar a nossa mente e coração para Jesus. Destaque no versículo 69, nós temos crido e conhecido. Conhecer passa pela sua mente, passa pelo pensar, pelo refletir, não é apenas pelas emoções. Tem pessoas que estão indo atrás das aglomerações, das multidões, por causa daquilo que apenas toca a sua emoção. Mas Pedro, um homem pescador, talvez não tão letrado assim como Paulo foi, mas disse uma verdade maravilhosa. Nós cremos, passa pela mente, e permanecemos, porque Jesus Cristo não é apenas mais um fazedor de frases. Como nós temos filósofos, pensadores, ensinadores, Jesus era muito mais do que isso. Jesus tem a vida eterna para nos dar. Creia nisso. Adore o Senhor hoje, nesse dia, em nome de Jesus. Que Ele te abençoe e ilumine a sua mente e coração para compreender a sua palavra. Durante algumas devocionais, vamos falar justamente sobre a característica ou as características de Jesus como líder. A principal característica aqui, e a que está ligada a todas as outras, é que Jesus foi enviado por Deus. Ele veio do céu para nos dar vida eterna. Versículo 54. Quem comer da minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É por isso que cremos em Jesus. Não apenas porque ele satisfaz necessidades imediatas nossas, mas porque ele garante a vida eterna. Que Deus te abençoe e guarde um ótimo domingo. Não esqueça, reserve esse domingo para ter um momento de intimidade com Deus através da sua palavra, e que Deus te abençoe. Grande abraço. Qualquer dúvida que você tiver a respeito do texto, a respeito daquilo que nós falamos, anote e coloque nos comentários. Fique à vontade para compartilhar. Que Deus te abençoe e guarde em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.